Olá pessoal, olá todo mundo. Hoje eu queria fazer um vídeo contando para vocês um pouquinho da história do que aconteceu com a Nath Campos depois que ela voltou do navio ano passado. Então, eu desembarquei do navio no dia 18 de outubro de 2013, num final de 6 meses de contrato, num navio super difícil, com cruzeiros de 4 e 5 dias, que me deixaram muito cansada. E lá eu tinha um relacionamento, eu estava namorando com um rapaz da Indonésia e os meus planos eram de retornar, ficar até o mês de novembro, né, visitando minha família, descansando um pouquinho, para depois disso ir para a Indonésia passar um tempo com o Baio lá, né. E aí, o que acontece é que quando eu retornei, eu senti que eu não estava conseguindo relaxar. Eu não conseguia me sentir de férias, sabe? Eu sentia que tudo estava muito lento, eu senti que eu precisava produzir, eu precisava pensar em dinheiro. E mesmo depois de um contrato de 6 meses bem-sucedidos, porque na verdade quanto mais ocupado o seu navio quanto mais você trabalha, mais dinheiro você tem. Então, apesar de depois de 6 meses de contrato bem sucedido, eu achava que as minhas reservas não eram suficientes ainda, que eu precisava trabalhar mais, que eu fazer mais, e eu estava muito preocupada com dinheiro ainda. Ao longo do mês de novembro, eu entrei numa crise de ansiedade muito alta. Além de não conseguir relaxar e de não me sentir de férias, eu comecei a colocar em xeque se eu realmente queria ir para a Indonésia ou não, se aquilo seria bom para mim ou não, e a minha cabeça ficou muito lotada de preocupações. A verdade é que desde quando eu estava lá dentro do navio, eu já me sentia muito preocupada, eu já estava muito preocupada sobre a minha situação, sobre o meu futuro, preocupação exagerada com o futuro lá dentro. E eu sentia que se eu continuasse dessa maneira, eu ia acabar adoecendo. Então, quando eu vim para o Brasil, eu senti que eu não estava bem, eu não estava legal. E depois disso, percebendo que eu não estava bem nem para ir para a Indonésia, eu acabei pedindo para o Baio para a gente terminar o nosso relacionamento, e foi um término de namoro super assim amigável, graças a Deus. Ele é uma pessoa muito do bem, muito de índole muito boa, e nós somos amigos até hoje. E infelizmente nós não somos mais namorados, principalmente por causa da distância, né, que tornou tudo muito mais difícil, mas com certeza se nós morássemos no mesmo lugar, na mesma cidade, nós ainda estaríamos juntos. E o que aconteceu na realidade foi que no mês de dezembro, no dia 10 de dezembro, no dia do aniversário do meu pai, com todas essas preocupações na cabeça, eu tive um colapso nervoso. O que aconteceu comigo? Eu tive um ápice assim dessa preocupação exagerada com o futuro, preocupação com dinheiro, e eu não conseguia decidir, na verdade, o que fazer. E já havia trocado o dia pela noite também. E num dia eu simplesmente explodi. Eu gritava, eu chorava muito, eu estava muito assim insegura em relação ao meu futuro, e eu dizia que eu não queria continuar dessa maneira, mas eu não sabia o que fazer, que eu precisava de ajuda. E eu fazia tudo isso aos gritos e chorando muito e me sentindo literalmente desesperada. Depois desse dia eu percebi que eu deveria desacelerar todo o meu processo, né? Eu sempre fui uma pessoa muito estudiosa de religiões e dos nossos processos espirituais, o que acontece com a gente espiritualmente, e eu senti que estava na hora de eu recuperar um pouquinho esse lado que eu havia deixado esquecido para poder embarcar no navio. Na verdade, até antes disso, no ano de 2011, antes de embarcar pela primeira vez, 2010,
Eu já tinha deixado isso um pouquinho de lado, porque na verdade nessa idade que a gente tem, entre 25 e 30, a gente fica bem preocupado com quem a gente é profissionalmente, o que eu posso produzir, qual é o meu papel dentro da sociedade, não é isso? Então a minha cabeça também ficou muito preocupada com isso, e essas coisas eu deixei mais de lado, né? Só que eu percebi aos 29 anos que eu não poderia continuar dessa maneira, na verdade 28, né, no ano passado. Então, depois de todo esse colapso nervoso, eu fiquei muito assustada, e eu ainda me sinto assustada sobre isso quando eu lembro o que aconteceu comigo. Naquela época eu também era fumante. E o que eu decidi, na verdade, foi adiar um plano que eu tinha para o futuro. Qual era o meu plano para o futuro? Meu plano para o futuro era não me aposentar. Eu não tinha vontade de me aposentar, porque eu sempre fui uma pessoa super preguiçosa, né? Então eu falei, bom, se eu me aposentar, a minha preguiça vai ter campo para se manifestar. Eu não quero ficar uma velhinha preguiçosa, eu quero ficar uma velhinha ativa, trabalhadora e produtiva. Então eu falei, bom, não vou me aposentar. Meu plano de aposentadoria será estudar yoga e trabalhar com isso até o último dia da minha vida. Depois que eu comecei a entrar num processo de autocura, que eu comecei a estudar a espiritualidade novamente, porque na verdade a minha cura eu tenho conseguido, né, não através do médico. Eu não fui ao médico nem ao psicólogo verificar isso, o que eu na verdade até precisaria. Mas por questões pessoais eu acabei procurando estudar a espiritualidade, resgatar tudo aquilo que eu já sabia, mas que eu havia deixado de lado. Então eu comecei um estudo novamente, livros de autoajuda, livros de autoajuda que eu digo, livros espíritas de psicologia que explicam para você como funciona aquela doença, por exemplo, ansiedade, depressão, né? Então eu fui buscar tudo isso dessa maneira, como eu já havia feito antes. Mas se você tem sintomas de ansiedade, depressão, preocupação excessiva, eu super recomendo que você vá ao psicólogo, porque ele vai traçar um caminho para você de cura também, né? O meu processo foi mais autodidata, porque eu sempre fui um pouco autodidata nesse sentido, sobre esse assunto, né? Também, além do inglês. Então, eu percebi, depois de um pouco de estudo, eu percebi que na verdade, seria muito benéfico para mim eu adiantar esse plano de aposentadoria. Ao invés de esperar ficar velhinha para estudar yoga, né, rica e estudando yoga, não vou ficar rica, não posso continuar com essa vida no navio, enfim, com os planos que eu tinha, vou adiantar esse plano do yoga. Então, no ano passado mesmo, eu procurei um curso para fazer sobre yoga, de formação, na verdade, porque eu achei que seria bom também ter uma profissão nessa área também, e mal eu sabia que foi a melhor escolha que eu fiz para minha vida, na verdade. Em dezembro eu procurei o curso, efetuei os pagamentos e dia 30 de março, se eu não me engano, nós começamos o curso pelo Vaishnava Vedanta Yoga, que é yoga com ênfase em Bhakti. Bhakti é mais ou menos o aspecto religioso do yoga. Então, quando eu entrei no curso, eu não sabia disso. E quando eu fiquei sabendo o que era Bhakti, eu fiquei mais assim, nossa, graças a Deus eu entrei nesse curso, porque ele realmente é a minha cara. E esse curso é o que tem me proporcionado retornar ao estado normal, né? De não ansiedade, não depressão. Esse pelo menos é o estado natural do ser humano, não é verdade? Porque ansiedade e depressão são doenças. E além disso, muitas outras coisas também têm surgido, como por exemplo o emagrecimento. Eu emagreci, bastante. Eu também comecei a fazer uma reeducação alimentar. Então esses estudos do yoga, eles têm somado infinitamente na minha vida. E a melhor escolha que eu fiz foi, na verdade, ter migrado de ship life, né,
para uma vida um pouco mais saudável, pensando nesse aspecto. Isso não significa que que eu não gosto de Chip Life. Muita gente sabe que eu adoro Chip Life, adoro toda aquela bagunça, adoro estar lá com várias nacionalidades, mas o trabalho em si, ele é muito prejudicial para a nossa saúde, tá? Principalmente a nossa saúde psicológica e mental. Tá bom? Então, o que eu recomendo para as pessoas hoje em dia, o meu posicionamento, é que a Chip Life, ela deve ser um projeto na sua vida. Eu achava que eu poderia fazer daquilo a minha carreira, porque toda vez que eu entro em alguma coisa, eu entro de coração. Então, eu queria realmente ficar ali. Só que com os sintomas que eu tive no ano passado, eu percebi que se eu continuasse ali, aquilo ia me causar alguma doença muito mais grave. Então, eu não poderia ficar ali como carreira, tá? Então, o que eu recomendo é que as pessoas usem aquilo como projeto, tá? É um projeto de 6 meses, por exemplo, em que você pode fazer um bom dinheiro, tá bom? Você pode reunir, né, uma grana para você se dedicar a algo que você realmente ama, né? Então, ao invés de ficar juntando aquele dinheirinho ali todo mês, você tem a oportunidade de, em 6 meses, voltar com uma grana suficiente para você comprar um carro, para você dar entrada numa casa, entendeu? E se você quiser 2, 3 contratos para fazer algo maior, montar a sua empresa, né? Não ficar escravo de outras empresas. Então, hoje em dia, esse é o meu posicionamento sobre o Chip Life, tá? Nesse vídeo eu me despeço de vocês em relação a Chip Life. É claro que eu não vou parar de falar sobre isso, porque eu ainda adoro aquilo tudo lá, só que não faz mais bem pra mim, né? Mas eu gostaria de dar todo o suporte ainda, né, pra vocês. Eu gostaria de participar desse processo, que é muito legal, as viagens são ótimas. Se você ainda quiser um suporte, escreva pra mim no natcampos@gmail.com e eu vou continuar falando sobre Chip Life com você e te dando todo o suporte que você precisa. Se você também quer estudar inglês comigo, eu ainda estou dando aulas e o projeto tem crescido assim grandemente, estou até assustada. Mas escreve também para mim no natcampus@gmail.com para você ter mais aulas de inglês. Hoje em dia eu gostaria, né, de deixar o curso focado na conversação, porque é isso que vai ajudar a gente a ter um bom desenvolvimento na Chip Life, não é verdade? Então, o curso que eu tenho desenvolvido, ele é focado em conversar, tá bom? Sem homework, sem nada. E escreve para mim, para você também saber mais detalhes sobre isso, né, sobre preços e etc. E que mais? Na verdade, o canal, a partir desse momento, ele vai ser dedicado a Yoga Studies. Então, eu tenho estudado yoga desde fevereiro e é nisso, na verdade, que eu quero me focar nesse momento. Eu quero compartilhar com vocês aqui tudo o que eu tenho estudado, todas como é que é o nome? Todas as conclusões que eu tenho tirado, todas as diferenças que isso tem feito na minha vida. Então eu gostaria também de compartilhar como se fosse assim meio que um acompanhamento de mudança também, tanto no meu peso quanto na minha aparência. Vamos ver o que vai mudando, né? A forma de falar, vamos ver se eu consigo ficar com o pensamento mais organizado, que eu tenho esse problema, né, de falar, eu fico, perco, né? Vamos ver se o yoga vai mudar isso em algum aspecto. Então é também uma forma da gente fazer, de vocês acompanharem o processo do yoga na vida de uma pessoa, né? Então eu acho que vai ser interessante a gente fazer esse estudo também, vocês acompanharem essas mudanças todas que, na verdade, desde quando eu comecei a fazer os vídeos até agora, a gente já consegue notar uma grande diferença, na verdade, inclusive no jeito de falar também. Mas também isso é devido a muitos acontecimentos da minha vida. Meu pai faleceu o ano passado e isso foi um super, assim, amadurecimento express na minha vida. E, enfim, né? Então é isso, gente. Eu tô me despedindo de vocês em relação a Chip Life, só que eu não tô deixando vocês sozinhos, tá? Tem um amigo meu que tá embarcando como fotógrafo, o Rafael Escovedo, que mandou uma mensagem
para mim pelo Facebook. Eu acabei fazendo um vídeo sobre mala, né, que vocês podem verificar aí anteriormente nos vídeos, e ele também começou um vlog, né, falando sobre Ship Life. Eu quero deixar aqui também para vocês o link do blog e do vlog do Rafael Escovedo. Então entra lá, fala com ele, pergunta tudo. Tô passando bastão pro Rafael sobre Ship Life. Mas ainda estou aqui, gente. O meu acervo de Ship Life vai continuar no ar para que vocês tenham a possibilidade de acompanhar a minha trajetória como foi também, tá? E quem quiser continuar me acompanhando aí em relação aos estudos do yoga, eu agradeço muitíssimo. Peço desculpa às pessoas que se inscreveram no meu canal e que tinham interesse somente em Ship Life, mas eu espero que vocês também curtam esses estudos que eu tenho feito, né, desde de março desse ano. E é basicamente isso, gente. Eu abri um blog também para falar de yoga, é o natcampus@wordpress.com, e aí a gente vai se falando por lá. Vocês podem também mandar suas perguntas, mandar suas críticas, o mesmo esquema de sempre. E a minha intenção com esses vídeos também é a boa e velha intenção que vocês já conhecem desde a época dos vídeos da Ship Life. Eu quero compartilhar conhecimento, trazer um pouco mais de saúde, de paz, de equilíbrio para todos nós, que é isso que a gente precisa, não é verdade? E também compartilhar um pouquinho dos conhecimentos que a gente não acha muito em português. A gente tem muito material em inglês, não é verdade? Então esses vídeos especificamente eles serão em português, porque eles são para nós brasileiros, né? Então eu espero que vocês curtam esses estudos junto comigo, que vocês verifiquem aí a mudança do yoga na vida de um indivíduo, o que ele pode fazer, e que vocês estudem junto comigo também. Que a gente se divirta bastante, que seja de uma maneira assim muito leve e bacana, enfim. Tô cheia de expectativa para esse novo prisma, né, dentro do Yoga Studies, né, dentro do canal. E eu espero que vocês curtam, e para as pessoas que não têm interesse, mais uma vez eu peço desculpas, e que todos nós tenhamos bastante sucesso em todas as nossas aventuras e em tudo que a gente quer fazer, gente. Muito obrigada. Eu vejo vocês no próximo vídeo falando de yoga, tá bom? Um beijão. Namastê.